A lobby ficou em silêncio enquanto o dia de trabalho terminava. Todos congelou. O jovem CEO, conhecido por suas gelo comportamento frio, Clara Hale, caminhou diretamente em direção a um manutenção trabalhador de manutenção. O homem parecia para cima, surpreendido, a camisa ainda manchada com o óleo da máquina. A sua voz tremia, mas suas palavras eram claras. Eu não tenho um marido, por isso posso eu ter um encontro contigo você? Todo o escritório estava à respiração. Ele ficou sem palavras por vários segundos, enquanto ela ficou vermelho, coração batia forte. Ninguém esperava aquelas palavras mudar ambos suas para sempre, para sempre. Antes de começarmos, deixe-me saber onde em o mundo você está a ver isso. Eu adorar saber isso. Agora, vamos começar. Ryan Cooper aprendido a encontrar contentamento em pequenas. O tipo que vieram de consertar sistemas e observar eles funcionarem suavemente novamente. De ver a cara da sua rosto iluminar-se quando ele chegou para buscá-la ela, na escola. Dá o simples satisfação de trabalho honesto, trabalho que os alimentou alimentados e abrigados, mesmo se isso nunca tornou ricos. Aos 30 anos, ele aceitado que a sua vida estaria a ser definida pela praticidade em vez de do que pela ambição, pela estar presente para Emma, em vez de do que perseguir avançar na carreira em que exigia sacrificar tempo com o criança de 6 anos que dependia dele e ele completamente. Trabalhando como um técnico de manutenção técnico em Torre em The Hale Industries, bem o suficiente para cobrir aluguer e cuidados infantis, com o suficiente dinheiro sobrando para ocasionalmente gulosseimas, como gelado de caminhão que estacionou perto, escola, a seus dias de folga. Os residentes, mal perceberam ele, enquanto ele passava através seus espaços, consertando elevadores e ar-condicionado. A sua presença registrou apenas quando algo parou funcionar e precisava de atenção. Emma estava tudo para Ryan. A razão ele acordou antes do amanhecer para preparar o almoço e colocar as suas roupas. A motivação que o a seguir em frente através turnos. Quando reparações necessários, trabalho passado o seu horário. Ela tinha a mãe dela a sorriso rápido e natureza. Embora Sarah tivesse ido ausente há 4 anos, levado por uma doença que tinha consumido suas poupanças e deixado Ryan com uma filha para criar e dívidas que seriam levar anos para pagar. O incidente aconteceu em uma terça-feira de quando Ryan estava a realizar manutenção no o executivos, testes tempo de resposta e verificação atenção em sistemas que serviram o edifício mais ocupantes do edifício. Ele tinha acabado de terminado de ajustar um sensor quando a alarme de emergência alarme tocar do elevador 3, indicando que alguém estava preso lá dentro. Clara Hale estava estado CEO da Hale Industries durante 2 anos, nomeado após o seu aposentadoria do pai aposentadoria e provar o seu valor através de eficiência implacável, eficiência e distância emocional que lhe valeram a sua reputação como a rainha entre funcionários que a respeitavam, a sua competência, enquanto nunca muito chegar à sua personalidade. Aos 29 anos, ela já tinha navegado aquisições hostis e política da administração políticas que poderiam ter quebrado os executivos 2 vezes a sua idade, sacrificando relações pessoais para sucesso, que deixou isolada, apesar de estar cercada por centenas de funcionários. O elevador parou parado entre andares. O seu iluminação de emergência. Iluminação projetando sombras que criam o pequeno espaço parecer ainda mais claustrofóbico do que o habitual. A irritação com inconveniência, transformou-se em algo próximo da ansiedade. À medida que os minutos passavam, sem qualquer indicação de que ajuda estava a caminho, o seu telefone sem de sinal em o caixa que tornado o seu prisão. A voz de Ryan veio através pelo intercomunicador alto-falante com calma garantia que imediatamente cortara através de a ânsia crescente de Clara pânico crescente. Senhora Hale, isso é Ryan da manutenção. Eu posso ver que está preso entre 12 e 13 anos. Estou a ir a manualmente substituir o sistema e obter você a andar novamente.
Deve demorar cerca de 5 minutos. Pode confirmar que não está não ferido e a travão de emergência está acionado? O seu tom chegou ao tipo de competente confiança que veio de resolução de problemas, em vez de do que geri-los eles, a partir de saber exatamente o que precisava para ser feito e ter as habilidades para fazer isso de forma eficiente. Clara descobriu, se a relaxar ligeiramente, apesar de a continuação confinamento. Confiando neste voz de maneiras, ela raramente confia em ninguém. O elevador sacudiu uma vez antes de suavemente descer para o 12º andar, onde Ryan estava esperando com as portas já abertas, uma expressão de ligeira preocupação em vez de do que o dramática preocupação que algumas pessoas possam tiveram demonstrado. Ele era mais novo do que Clara esperava, talvez no início dos 30 anos, vestindo o padrão do edifício padrão uniforme de manutenção, uniforme com mangas enroladas para cima, para revelar os antebraços marcados por velhas cicatrizes de trabalho com máquinas. Estás bem? Ele perguntou, oferecendo uma mão para ajudá-la, ela dar passar o pequeno espaço entre elevador e piso. Isso foi falha de já registrado para a substituição. Mas na próxima vez você ver aquele erro, a piscar, provavelmente melhor não para entrar. Protocolos de segurança existem por razões. O repreensão veio sem condescendência. Entregue mais como um conselho amigável, conselho, do que crítica de seu julgamento. Clara descobriu, se a sorrir, genuinamente divertida, em vez de do que ofendido. A expressão sentimento estranho em rosto, depois de anos de manter uma distância de todos em sua órbita. Obrigada a você, disse isso com sinceridade que surpreendeu ela. Vou lembrar isso da próxima vez estiver tentado a ignorar o aviso. Bom plano, Ryan respondeu com um sorriso que transformou o seu rosto de apenas agradável para genuinamente atraente. Embora talvez eu não devesse encorajar você a ouvir a técnicos de manutenção. Pode definir um precedente sobre aceitar conselhos de pessoas sem MBA. Há humor autodepreciativo apresentado sem amargura ou ressentimento sobre suas posições em empresa empresarial, e hierarquia feitas clara. Uma pausa em o seu planejado regresso para seu escritório. Ela encontrou-a estudando este homem que tinha salvo ela de situação desconfortável, situação enquanto tratar ela como uma pessoa em vez do que uma cargo que faz piadas sobre diferenças, sem parecer de realmente se importar com eles. Eu acho que posso fazer uma exceção para pessoas que me do elevador prisão, Clara, surpreendendo a si mesma, com o tom brincalhão que não em contextos profissionais, contextos a mais do que ela se lembrar. O sorriso abriu-se, revelando o bondade de genuíno que não poderia ser fingido nem praticada, que veio de alguém que descobriu real alegria em simples conexão. Bem, em esse caso, tente ficar preso mais frequentemente. Dá-me algo interessante para fazer além de substituir filtros de ar e desentupir lavatórios. Saquen, ele acene casualmente e voltou em direção ao elevador, deixando Clara em pé em corredor, com a estranha sensação de que algo significativo tivesse acabado de acontecido, embora ela não conseguia exatamente exprimir o que ou por que isso importava. Ela voltou para seu escritório, mas descobriu concentração difícil de alcançar. A sua mente a divagar para técnico de manutenção, técnico de fácil confiança, em uma maneira ele fez ela sorrir, sem qualquer esforço ou agenda. Naquela noite, revisando imagens de segurança, imagens para documentar o avaria, para o ordem de reparação, Clara descobriu rebobinando a sessão que mostrava Ryan a trabalhar para libertá-la estudando o seu expressão e movimentos eficientes. O vídeo capturou-a a falar a ele mesmo enquanto trabalha, encorajando palavras dirigidas a máquinas como se estivesse a persuadir a cooperar em vez de do que forçar o cumprimento através de domínio. Algo sobre sua abordagem, o seu comportamento, a de decência que irradiava de até mesmo imagens granuladas, imagens de segurança de feitas, o peito de Clara, ficar apertado com uma emoção que ela não identificar. Sentiu-se desconfortavelmente como solidão, como o reconhecimento de que ela tinha construído uma impressionante carreira, enquanto esquecendo construir vida que viver. Clara tinha merecido a sua reputação como a rainha,
através de cultivo de distância emocional, um mecanismo desenvolvido após seu divórcio. 3 anos atrás, quando ela descobriu o seu marido estivesse traindo a sua confiança enquanto fingindo apoiar a sua carreira. A experiência ensinado que a vulnerabilidade levava na exploração. Essa demonstração emoção em contextos era fraqueza esperar para ser aproveitada. A abordagem mais segura abordagem para relações humanas era manter barreiras que impediam qualquer pessoa de fechar perto o suficiente para feri-la ela. Mas algo sobre Ryan Cooper genuíno cordialidade durante a sua breve encontro criado uma fenda em clara cuidadosamente construída. Deixando a luz ela não tinha percebido que ela estava a faltar. Ela descobriu a reparar ele em um edifício com frequência que poderia ter envergonhado ela se ela se permitisse a si mesma a reconhecer o comportamento, observar enquanto ele se movia através da sua manutenção sem pressa e confiança, e sorrisos para todos que encontrava. À tarde, ela viu ele em um estacionamento, garagem ajoelhada ao lado do seu velho sedã, enquanto menina com tranças sentou-se no capô, balançando as pernas e tagarelando entusiasmada sobre algo que acontecido na escola. Clara sentiu algo mudança fundamentalmente dentro do seu peito. Ryan concentrado no sua. O carinhosa maneira ele ouvia a história, enquanto substituía o que parecia ser um pneu furado, o amor que irradia de cada interação entre eles, pintou uma imagem de devoção que o dinheiro não comprar e o sucesso não poderia replicar. Emma percebeu. Clara primeiro. A superou qualquer consciência de hierarquias ou limites. Papá, isso é o bela senhora do elevador. Aquela você salvou. Ryan olhou para cima com surpresa que transformou-se em aquele caloroso sorriso. Clara estava começando a reconhecer como o seu expressão padrão. Ei, senhorita Hale, apenas lidar com um pneu furado. Nada emocionante. Mas Emma insistiu em manter a minha companhia em vez de esperarem no sala de espera onde está mais quente. Eu queria fazer ter o que o papai estava bem. Emma explicou com séria preocupação que caracterizou crianças que tiveram aprendido responsabilidade desde cedo. E também, ele prometeu que nós poderíamos obter gelado depois se eu estiver paciente e não reclamar. O revelação de sua rotina, o transação de recompensada, com pequenas mimos. O parceria entre pai e filha criou a garganta de Clara garganta apertada de inveja por algo que ela não conhecido ela queria. Ela própria infância tinha cheia de brinquedos e escolas de prestígio mas esvaziou de tipo de presente atenção Ryan estava dando a sua enquanto trocava um pneu em um estacionamento. Estás sempre tão alegre? Clara perguntou. A pergunta surgindo antes de um filtro pudesse impedi-lo isso. Mesmo quando lidar com pneus furados, e o que quer que outros problemas que Ryan considerou a pergunta com atenção que ele parecia dar tudo. A sua expressão sugerindo que ele compreendia, ela estava realmente a pedir algo mais profundo do que palavras superficiais, palavras indicado. Não porque eu tenho menos com que preocupar, disse finalmente, enxugando a gordura das suas mãos para um pano. Mas porque eu sei o que realmente importa. Eu, uma Emma. Nós temos um telhado sobre nossas cabeças, comida na mesa. Tudo o resto está apenas detalhes. A filosofia era tão estranha para a visão de mundo de Clara. Visão de mundo onde o sucesso profissional e acumulação. A acumulação tiveram definido o seu valor para tanto tempo que ela não conseguia. Imagine medir a vida por diferentes métricas. O seu caro aparte parecia mais vazio com cada dia que passava, preenchido de móveis que impressionaram os visitantes, mas não ofereciam nenhum conforto quando ela voltou só todas as noites, para silêncio quebrado apenas por os seus próprios passos. Naquela noite, sentada em sua secretária muito depois a sua assistente tinha ido para casa, Clara descobriu a si mesma a olhar para seu anel de casamento. O caro diamante que tinha representava promessas quebradas antes que foram totalmente criados.
Ela tinha mantido-a em sua mesa como um lembrete para nunca confiar facilmente, nunca ser vulnerável, nunca esquecer que as pessoas usariam o afeto como arma se for dada a oportunidade. Mas as palavras de Ryan, palavras ecoaram nela sua mente, desafiando tudo o que ela construído a sua vida em torno desde o divórcio. O que realmente importava. As realizações profissionais que pareciam vazias quando vivenciadas sozinho, a riqueza que comprou conforto, mas não felicidade, status que impunha respeito, mas nunca afeto genuíno afeto. A percepção chegou com força, que fez ela fisicamente emagrecida para trás em a sua cadeira, enquanto se o peso de compreensão necessário mais espaço para acomodar. O que lhe falhou não era poder ou dinheiro ou reconhecimento. O que lhe falhou era exatamente o que Ryan parecia ter em abundância. Apesar de suas modestas circunstâncias, um sentido de lar e pertencimento e propósito além da carreira e riqueza. A decisão de procurar buscar interação com Ryan, em vez de do que simplesmente observar a distância, gradualmente sobre nas semanas. À medida que Clara encontrado desculpas transparentes, desculpas para visitar áreas de construção, edifício onde a manutenção ocorreram, para pedido o seu especialização para reparações que outros técnicos poderiam fazer, tratado lidar com isso. Para engenheiro encontros que permitam conversas além do necessidade. Ryan tratou suas aproximações com o mesmo abertura que ele mostrou a todos. Aparentemente inconsciente ou indiferente de que o CEO estava a pagar a atenção. Ele falou sobre a escola da Emma escolares com orgulho, sobre desafios de ser mãe solteira, com honestidade e vulnerabilidade que Clara encontrou tanto revigorante e ligeiramente aterrorizante. Sobre encontrar alegria em pequenos momentos, que as pessoas com dinheiro muitas vezes esquecidas na busca de experiências maiores. Escola da Emma. Escola está fazendo uma feira no próximo mês, Ryan mencionou durante um de seus encontros. Esta tempo, enquanto ele consertava o termóstato em escritório da Clara, que estivesse funcionando perfeitamente bem, até ela chamou a manutenção com inventada queixa. Ela está construindo um modelo do sistema fora de reciclados. As crianças aprenderam a engenharia em sangue, eu juro. As figuras soluções para problemas que eu nem tentaria tentar. Serendum. O orgulho em sua voz fez Clara sorrir apesar de ela mesma. Genuíno cordialidade a romper através do seu profissional. Ela parece maravilhosa. Você deve estar tão orgulhoso. Cada dia, Ryan confirmava. A sua expressão suavizou-se de maneiras que tornou o coração de Clara dar um salto inesperadamente. Ser o seu pai é a melhor coisa que eu fazer, mesmo quando é difícil. Especialmente quando é difícil, na verdade. Esses momentos em que ela precisa de mim e eu posso estar lá para ela. Isso é o que a vida suposto ser. Clara descobriu a si mesma a acenar com a cabeça mesmo, enquanto voz interna questionava. Questionava se ela alguma vez experimentar esse tipo de propósito Ryan descreveu tão facilmente. As suas realizações pareciam impressionantes no papel, preenchidas os seus contas, e impunha respeito nos círculos. Mas eles nunca criaram ela sentir o que Ryan claramente sentiu sobre sua filha, que osso profunda certeza de que a vida tinha significado além do realizações. A conversa continuou por mais tempo do que o necessário para termostato. Ryan aparentemente satisfeito em conversar enquanto trabalhar, e Clara incapaz de fazer o seu acabar a interação apesar de o trabalho a acumular-se sobre sua secretária. Por fim, ele terminou, testou o sistema que nunca realmente quebrado e embalado as suas ferramentas com movimentos eficientes, movimentos de alguém que feito a mesma tarefa milhares de vezes. Obrigado por consertar isso, Clara disse. A gratidão, sentimento inadequado por o que ele realmente dado a ela, o que foi vislumbre de vida vivida de forma diferente do que a sua própria. A qualquer hora, Sra. Hale, no entanto, entre você e mim, aquele termóstato estava a funcionar bem. Talvez queira verificar se alguém está ajustando as configurações aleatoriamente. A brincadeiras provocação em sua voz sugeriu que ele sabia exatamente o que ela estivesse fazendo, que suas desculpas para ver ele não eram enganar ninguém. Mas a sua expressão transmitia diversão mais que julgamento
ou arrogância sobre ter atraído a atenção do CEO. Clara sentiu o calor a subir dentro dela suas bochechas. O embaraço misturado com algo mais, ela estava medo de examinar demasiado de perto. Naquela noite, em vez disso de trabalhar até tarde, como de costume, Clara saiu a hora razoável hora e dirigiu para bairro onde Ryan endereço estava listado em o base de dados. Ela ficou em seu carro em frente em o apartamento, observando enquanto ele e Emma voltavam de o que parecia ser compras de mercearia. O pequena menina assaltara ao lado o pai, enquanto ele carregava as malas que provavelmente representavam cuidadosamente orçamentadas compras, em vez de casualmente abundância. Eles pareciam felizes, simplesmente, genuinamente felizes de maneiras clara riqueza nunca comprar. E observando eles desaparecerem para seus modesto edifício, Clara fez uma decisão que a aterrorizou e a ela em igual. Se você já alguma vez conhecido alguém que te fez você querer acreditar no amor novamente, você tu ousaria a abrir o seu coração? Partilhar os seus sentimentos em os comentários. A decisão de Clara, decisão de perseguir Ryan, em vez de do que simplesmente orquestrar encontros casuais, exigia coragem. Ela normalmente reservada para negócios, negociações e confrontos na sala de reuniões. A ideia de fazer a si mesma vulnerável a uma possível rejeição, de admitir interesse em alguém cuja vida circunstâncias diferem tão dramaticamente de ela própria, desafiou tudo que ela construído a sua identidade em torno de desde o divórcio que tinha ensinado a ter cuidado em relação a confiar sentimentos. Mas a alternativa, continuar a existir em sua emocionalmente estéril penthouse enquanto assistindo o calor de Ryan calor e a autenticidade de uma Miss, sentida cada vez mais insuportável. Algo sobre a sua presença tinha despertado a fome por conexão, que sucesso não poderia satisfazer. Lembrou que os humanos precisavam mais do que realizações profissionais, e segurança para sentir verdadeiramente vivo. O estacionamento garagem aconteceu em uma sexta-feira, de quando a maioria dos funcionários já tinham saído para o fim de semana. Clara tendo deliberadamente esperado até soubesse que Ryan estaria a terminar o turno e dirigindo-se para casa. Ela encontrou ele por o seu carro, carregando ferramentas no porta-bagagens com Emma, sentada no assento já apertado e claramente pronto para ir. Ryan, Clara chamou, a sua voz menos firme do que ela pretendido, traindo o nervosismo que ela raramente permitia aos outros testemunhar. Posso eu conversar você por um momento? Ele virou-se com expressão de ligeira surpresa que transformou-se em algo mais cauteloso à medida que ele registrou o comportamento nível incomum, nível de tensão. Claro, senhora Hale. Está bem? Edifício emergência. Eu preciso de lidar com isso. Nenhuma emergência, disse Clara, aproximando-se para mais perto, enquanto profundamente consciente de que vários outros funcionários estavam ao alcance da voz. Aquilo qualquer coisa, ela disse a seguir, provavelmente tornar-se assunto de conversa antes de segunda-feira de manhã. Eu preciso de perguntar algo pessoal. As sobrancelhas erguem-se, mas ele acene com a cabeça, inclinando-se contra o seu carro em postura que sugeria abertura, apesar de evidente incerteza sobre onde esta conversa estava a ir. Emma observou com desprotegida através da janela, o rosto pressionado contra o vidro, em uma maneira que ter feito Clara sorrir menos circunstâncias. Você a ver alguém? A pergunta surgiu de forma mais diretamente do que Clara pretendia. A sua polimento habitual, refinamento, abandonando ela em precisamente o momento, ela precisava mais. Alguém está a namorar alguém? Eu quero dizer, você tem uma namorada ou companheira ou qualquer pessoa esteja envolvido? A surpresa de Ryan era evidente. A sua expressão mudava constantemente através de confusão e o despertar compreensão antes de estabilizar em algo que possa ter preocupação. Não, senhora Hale, não estou a namorar ninguém. Não tenho realmente tido tempo nem energia para namorar desde que a mãe da Emma mãe faleceu. Por que você perguntas isso? Isso foi o momento. Clara estivesse a ensaiar em o seu mente durante dias. O ponto em que ela o empurrou para a frente a vulnerabilidade ou recuou para a distância.
Distância que era mais segura, mas no fim das contas, sufocante. Ela tomou respiração, consciente de que vários colegas de trabalho tinham parado de própria preparativos para assistir este drama desenrolar-se em estacionamento. Estacionamento. Eu não tenho marido, disse Clara. Disse as palavras sentindo simultaneamente corajoso e aterrorizante. Estou divorciado. Tenho estado há 3 anos. E passado esse tempo a convencer-me a mim mesmo de que estando sozinho era preferível a arriscar ficar ferido novamente. Mas ver você com Emma, ver como você encara a vida com bondade e genuína cordialidade, apesar de quaisquer desafios que enfrentar, você me lembrar daquela solidão não é realmente segurança. É apenas vazio com melhor relações públicas. Ela fez uma pausa, reunindo coragem para o último esforço. Então estou a pedir, provavelmente de forma inadequada e definitivamente de forma pouco profissional. Posso eu ter um encontro contigo, você? Posso eu levar você e Emma para jantar, ou café, ou o que for você estivesse confortável? Então eu possa obter a conhecer você fora do edifício manutenção emergências e termostato reparações. Eu não precisava. O silêncio que se seguiu pareceu eterno. O coração de Clara Coração batia tão forte que ela estava certa todos no estacionamento. Estacionamento. Estacionamento podiam ouvir isso. Ryan ficou imóvel, com uma expressão imutável, enquanto o rosto de Emma pressionava ainda mais contra a janela, com excitação que sugeriu ela pelo menos aprovasse de este desenvolvimento, mesmo se o seu pai continuasse incerto. Finalmente, lentamente, o rosto de Ryan abriu em um sorriso que começou pequeno e cresceu até ficar completamente transformou suas traços. Estás a fazer todos aqui garagem, pensar que eu sou o mais sortudo do mundo, disse ele, Disse ele, voz transmitindo espanto e diversão em igual. O CEO da Hale Industries acabou de perguntou, para sair em frente de meio da empresa. É isso um sim? A voz de Clara saiu mais baixa do que pretendido. A vulnerabilidade mostrando através em maneiras ela normalmente nunca permitido. É um sim, confirmou Ryan, desligando para longe de seu carro para ficar diretamente em frente dela. Perto o suficiente para que ela pudesse ver o calor em seus olhos, que correspondia ao sorriso em seu rosto. Embora eu deveria avisar que namorar uma pai solteiro, pai significa Emma vai ser terceira, na maioria dos nossas, somos tipo de um pacote. O alívio inundou através de Clara de forma tão intensamente que ela sentiu ligeiramente tonta, o seu cuidadosa compostura desmoronando enquanto ela sorria com genuína alegria. Ela não conseguia lembrar ter experimentado em contexto profissional. Eu não quero isso de outra maneira, ela disse. Honestamente, a Emma a melhor parte de um pacote. Árvore. O momento foi interrompido por Emma rolando para a janela e gritando com o entusiasmo de uma criança de 6 anos. Faz isso significa que vai a estar meu namorada? Porque isso seria ser tão fixe. Tu estás realmente bonita e cheiras bom. E tu salvaste o papá do elevador, mesmo embora ele disse que te salvou você. Mas eu acho talvez você ambos salvaram um ao outro. Os adultos riam, quebrando a tensão sob o peso de infantil honestidade que cortou através a complexidade para atingir verdade fundamental. Verdade. Clara mudou-se para a janela, ajoelhando-se para estar na olhos de Emma nível dos olhos. Se o teu pai concordar e estás tudo bem com isso, eu gostaria tentar, disse Clara, gentilmente. Mas apenas se isso for algo você querer. A sua opinião é importante mais do que qualquer outra coisa. Emma está entusiasmado a aceno, não precisava nenhuma tradução. Ela rosto inteiro, rosto irradiando aprovação que feita o peito de Clara, peito apertar com emoções que ela estivesse a reprimir durante anos. Quando ela ficou e virou para Ryan, ele estava a ver com expressão que combinava apreciação e algo mais profundo que a sua suspender. Amanhã, Ryan. Há uma pizzaria perto da escola da Emma, escola que tem jogos que ela adora. Nada sofisticado, mas a comida é boa. E Emma consegue correr por aí, queimando energia enquanto nós falamos. Amanhã parece perfeito. Clara concordou, querendo dizer isso com sinceridade que surpreendeu ela. A ideia de passar no sábado à noite em um restaurante de pizza, com jogos representado exatamente o oposto de o normal planos habituais,
que normalmente envolviam trabalho, que ela trazido para casa e vinho caro, vinho bebido sozinho enquanto revisando as projeções. Como ela voltava para carro, consciente de que todos os funcionários ainda em garagem estavam a lhe olhar, e aquele por segunda-feira de manhã, todos em empresa, saberia. O CEO tinha pedido a uma técnico de manutenção. Clara sentiu algo que não experimentado há anos. Esperança. Não a estratégico otimismo que veio com bons resultados ou negócios de sucesso negócios, mas genuínas, esperança que talvez a vida pudesse ser mais do que uma realização e cuidadosamente isolamento. Por trás ela ouviu Emma conversa animada, conversa na travessa ainda aberto janela. Algo sobre precisar escolher a melhor vestido para encontro com Clara adequadamente amanhã. E Ryan é resposta gentil, resposta que roupas estariam adequadas para a pizza. O família negociação familiar, negociação feita, Clara sorrir enquanto ela começou o seu carro, já mentalmente a reorganizar a agenda de amanhã, programação para acomodar este adição aos seus planos para o fim de semana. A viagem de carro para casa para esvaziar penthouse, sentiu diferente do que o habitual. Menos como recuar a confortável e solitário, e mais como temporária pausa antes de algo novo e potencialmente maravilhoso começou. Clara se apanhou a cantarolar, enquanto esperava na um sinal vermelho. Um costume que ela abandonado anos atrás, quando ela decidiu que profissional séria exigia suprimir sinais de espontaneidade. Talvez, ela pensou enquanto a luz mudava e ela continuou em direção casa, talvez era hora de parar medir o sucesso por métricas e início a avaliar vida por sua capacidade de gerar verdadeira conexão e simples. Talvez Ryan e Emma representavam exatamente o tipo de riqueza que realmente importava. Se você acredita que o estatuto não importa tanto quanto genuínos sentimentos, subscrever ao solo histórias de pais histórias para mais histórias que vão derreter o seu coração. O Fofocas começaram antes de Clara chegar na segunda-feira de manhã. Conversas sussurradas, conversas e olhares especulativos, olhares seguindo ela de o estacionamento para o escritório em o executivo. A sua assistente, cuidadosamente neutra, quando ao entregar a briefing, ela sugeriu que ela já ouvido várias versões da estacionamento garagem, cada provavelmente mais dramática do que o evento em si real tiver. O primeiro formal impulso ocorreu durante o executivo reunião, onde o CFO aprovou a garganta de forma significativa antes de dirigir-se o que ele denominou com delicadeza. Delicadeza, preocupações sobre profissionais limites e apropriado relações no local de trabalho que podem criar complicações para a imagem da empresa, e eficiência. Ela é eficiência. Clara deixou que ele terminar o seu cuidadosamente preparado discurso sobre política e potenciais de conflitos de interesses antes de responder com o mesmo fria clareza que tinha ganho a sua reputação como a rainha. Não namorando um funcionário em meu subordinado relacionado. Não estou criar complicações no local de trabalho, e meus vida pessoal permanece pessoal, a menos que ela realmente interferir com a minha capacidade de correr esta empresa, que não faz. Próxima item da agenda. Mas a continuação da oposição continuou em mais formas. Os colegas questionando o seu julgamento de maneiras que nunca tiveram antes. Os membros do conselho expressando preocupação sobre como os acionistas podem reagir a notícias de o CEO namorar uma classe trabalhadora pai. Consultas da mídia, inquéritos de empresas, publicações de interessadas em Clara, vida pessoal, de maneiras que eles respeitavam a sua privacidade. A pressão a intensificar-se quando alguém divulgou a história para uma blog que é especializado em negócios drama. O resultado artigo pintura clara, como ou tendo um colapso que exigiu intervenção, ou a com manutenção trabalhadores por razões que variam de caridade mal orientada, caridade a problemas decorrentes de seu divórcio. O comentário estava previsivelmente cruel. Estranhos competindo para fazer mais cruéis observações sobre motivações de Ryan e Clara estado mental. Ryan viu os artigos antes de Clara pôde alertá-lo ele.
A sua expressão quando ela chegou no seu apartamento naquela noite carregando comida e desculpas, tornando claro que ele passado o dia a processar implicações de namoro, alguém cuja vida pessoal era aparentemente público, propriedade sujeita de análise e julgamento por pessoas que não sabiam nada sobre nenhum deles. Não consigo fazer isso a Emma, disse sem preâmbulos, nem convidando Clary para entrar antes de lançar no o que era claramente um preparado. Ter pessoas dizerem essas coisas sobre o pai dela, pai. Ter ela a crescer com colegas de turma, cujos os pais leem esse lixo e fazem suposições. Eu não vou deixar ela tornar-se dano por em qualquer isso este entre nós. A dor de peito de Clara Peito parecia física, o suficiente para fazer a respiração difícil. Então você está a acabar as coisas antes de elas realmente começaram, porque com estranhos, com nenhum interesse no nossa felicidade, ter opiniões sobre se nós pertencemos juntos. Estou a terminar as coisas porque eu tenho uma responsabilidade de proteger a minha filha de situações que vão a sua vida mais difícil. Ryan corrigiu, embora a sua voz tinha menos convicção do que a sua palavra. Você pode lidar com a atenção da mídia-atenção e o porquê, porque você está acostumado a isso, porque você tem recursos para isolar a si mesmo de o pior dele isso. Nós não. Emma, 6 anos e ainda a tentar o que o mundo. E eu não vou deixar isso dizer que há algo de errado ou vergonhoso em sua família. Emma parecia em a porta atrás seu pai. O rosto estremecido de lágrimas que quebraram o coração de Clara ainda, e do que qualquer contrato em contratempo ou desafio que já tivesse. Mas eu gosto, Clara, o menina disse com a voz pequena e ferida. Por que você quer dizer as pessoas ficam a decidir se nós podemos ser amigos? Clara ajoelhou-se para nível de Emma, nível sem pensar pensamento, puxando a criança para abraço que sentiu simultaneamente natural e aterrorizante em sua intensidade de emoção. Eles não entendem de decidir, disse com veemência. E eu não vou a lugar nenhum a menos que o teu pai realmente me queira que eu vá embora. Não porque alguns estranhos escreveram coisas desagradáveis, coisas em a internet. Olhando para Ryan por cima de cabeça de Emma cabeça, Clara continuou com convicção que surpreendeu ela com a sua força. Eu passado 3 anos construção paredes à volta meu coração porque uma pessoa traiu a minha confiança. E eu decidi que significava todos faria. Mas você mostrado que proteção sem conexão é apenas sofisticada. Isso ser seguro de feridas também significa estar seguro da alegria. Ela ficou mantendo uma mão em Emma enquanto, de frente para Ryan. Não estou não a ir mentir e dizer à atenção da mídia. Atenção não ser difícil. Isso será ser. As pessoas dirão coisas cruéis, farão suposições, tentar descobrir escândalos onde há apenas 2 pessoas tentando construir algo genuíno. Mas eu desperdiçado toda a minha vida inteira, vida a deixar outras as opiniões ditar minhas escolhas. E isso me deixou-me vazio. Estou com isso. O que estás você a dizer? Ryan perguntou, embora a sua expressão sugerisse que já sabia e estava simultaneamente esperava por temer a sua resposta. Estou dizendo, lutar por isso comigo mim. Deixa-me usar todos os recursos que eu tenho para proteger Emma do pior da atenção. Deixar claro que a nossa relação não é da conta de ninguém, exceto nossa. Deixa-me provar através de ações, em vez de palavras, que estou a falar a sério sobre ti, sobre a Emma, sobre construir algo real, em vez de apenas mais uma conquista profissional para listar no meu currículo. Ryan ficou em silêncio por um longo momento. A sua luta interna visível na forma como o seu maxilar se movia e os seus olhos se moviam entre o rosto de Clara e a expressão esperançosa de Emma. Finalmente estendeu a mão e puxou as duas para perto, o seu abraço envolvendo-as num calor que parecia uma combinação de segurança e promessa. Está bem, disse ele baixinho. Vamos tentar. Mas ao primeiro sinal de que isto está a magoar a Emma, ao primeiro indício de que o circo mediático está a afetar o seu bem-estar, revisitaremos essa conversa. Combinado. Combinado, concordou Clara, com toda a sinceridade. 6 meses após a confissão na garagem que escandalizou o escritório e encantou Emma, Clara estava na cozinha de uma casa modesta nos subúrbios, tão diferente do seu apartamento na cobertura, que o contraste teria sido engraçado se não fosse tão representativo das mudanças que ela havia feito em todos os aspectos da sua vida.
Ela havia deixado o cargo de CEO da Hale Industries, passando a ocupar o cargo de presidente do conselho, o que lhe permitia manter a supervisão estratégica, ao mesmo tempo em que a libertava das demandas operacionais diárias que consumiam todas as suas horas de vigília há anos. A decisão chocou os seus colegas e confundiu analistas de negócios que não conseguiam entender por que alguém reduziria voluntariamente o seu poder e presença no mundo corporativo. Mas, parada nessa cozinha, observando Ryan ensinar Emma a fazer panquecas, enquanto Flower espalhava farinha por tudo ao redor deles, Clara compreendeu a sua escolha com uma clareza que nenhum diploma em administração de empresas jamais lhe proporcionara. Isso era riqueza, isso era sucesso. Esse momento bagunçado, barulhento e imperfeito do café da manhã em família num domingo de manhã. O projeto de desenvolvimento comunitário que lançaram juntos, combinando a perspicácia empresarial e as conexões de Clara com a compreensão prática de Ryan sobre o que as famílias da classe trabalhadora realmente precisavam, em vez do que os benfeitores ricos presumiam que elas precisavam, tornou-se mais gratificante do que qualquer conquista corporativa de que Clara se lembrasse. Estavam a construir programas pós-escolares e habitações acessíveis, criando iniciativas de formação profissional e centros comunitários que atendiam às necessidades reais, em vez de apenas parecerem bem nos relatórios anuais. Clara, Emma chamou, sua voz transmitindo a familiaridade confortável de uma criança que havia deixado de ver Clara como uma CEO intimidadora e passado a vê-la simplesmente como mais uma adulta em sua vida em quem se podia confiar e com quem se podia contar. O pai diz que você é melhor do que ele a virar panquecas. Pode me mostrar como se faz? Clara foi até o fogão, guiando as pequenas mãos de Emma na espátula, enquanto Ryan recuava com uma expressão de satisfação que nunca deixava de fazer o coração de Clara bater mais forte. A panqueca virou com sucesso. O grito de alegria de Emma encheu a cozinha com uma alegria que o dinheiro nunca poderia comprar. Mais tarde, depois de tomarem o pequeno almoço e lavarem a louça, e de Emma se ter acomodado na sala de estar com o seu livro da biblioteca, Ryan encontrou Clara na varanda dos fundos a observar os pássaros no comedouro que tinham instalado juntos no fim de semana anterior. Algum arrependimento? Perguntou ele, passando os braços pela cintura dela por trás e apoiando o queixo no ombro dela. Sobre desistir do escritório de canto, do título de CEO e de todo o poder que vinha com ele. Clara recostou-se nele, sentindo o ritmo constante dos batimentos cardíacos dele contra a sua espinha. Nem por um segundo, disse ela honestamente. Eu tinha tudo e me sentia vazia. Agora tenho o que realmente importa. Uma família, um lar, um propósito além dos lucros trimestrais e do valor para os acionistas. Emma apareceu na porta, fazendo a sua pergunta com a franqueza característica. Clara, vais mesmo ser minha mãe agora? Oficialmente? Os braços de Ryan apertaram Clara enquanto ambos se viravam para a menina cuja vida se tornara tão entrelaçada com a deles. Clara sorriu, sem precisar pensar ou hesitar para responder. Se queres que eu seja, então sim, oficialmente. O grito de alegria de Emma e o seu salto para os braços de Clara quase os derrubou. Mas Ryan estabilizou-os com o tipo de apoio gentil que vinha oferecendo desde aquele primeiro dia no elevador, quando a resgatou de uma avaria mecânica, sem perceber que também a estava a resgatar do isolamento emocional. Eles ficaram juntos na porta, 3 pessoas que se encontraram contra todas as probabilidades lógicas, construindo uma família a partir da coragem, da vulnerabilidade e da disposição de arriscar o julgamento em troca da chance de uma felicidade genuína. A partir de uma única pergunta feita em um estacionamento, eles encontraram algo mais valioso do que qualquer império corporativo ou sucesso nos negócios. Eles encontraram um lar. Se acredita que o amor verdadeiro vem da sinceridade e não da perfeição, inscreva-se no Solo Parent Stories para ler mais histórias comoventes como esta.